Canal Audiobook Ouvir e Aprender. Audiobook Bíblia Candlestick. Capítulo 4. Estratégias de negociação e táticas. Nos últimos capítulos você aprendeu 3 aspectos importantes da negociação ação do preço. O primeiro aspecto é as tendências do mercado. Você sabe como identificar a tendência do mercado usando a análise de prazos múltipla. Você sabe como diferenciar entre os mercados de tendências e variam mercados limites. E você entender como cada mercado se move. O segundo aspecto é o nível. Você aprendeu como desenhar suporte e resistência, e como desenhar linhas de tendência. Esta habilidade irá ajudá-lo a entrar melhor no mercado no momento certo. O terceiro aspecto é os sinais. Você tem visto diferentes padrões de candlestick. Você entender a psicologia por trás de sua formação é a mensagem que você enviar. Estes 3 aspectos que são a tendência, o nível e o sinal é o que vamos usar na nossa abordagem comercial para ganhar dinheiro negociação qualquer mercado financeiro. Quero dizer que, quando você abrir um gráfico, você vai tentar responder a 3 questões importantes. 1. O que o mercado está fazendo? É tendência, consolidando, ou é um mercado instável? Se ele está tendendo, você sabe como identificar se é uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. Se é um mercado que vão, você vai ver que ele está negociando horizontalmente entre 2 limites. E se é um mercado instável, você fechar o gráfico e você ficar longe. 2. Quais são os níveis mais poderosos neste mercado? Se o mercado está tendendo para cima ou para baixo, ou ele está indo, você vai tentar encontrar os mais importantes níveis de suporte e resistência. Estes níveis são as melhores zonas onde você pode comprar e vender no mercado. 3. Qual é o melhor sinal para entrar no mercado? O melhor sinal para entrar no mercado significa o momento certo para executar o seu comércio. E é isso que você vai aprender no próximo capítulo. A estratégia padrão Candlestick Bar Pin. A barra de pin castiçal é um dos mais famosos castiçais japoneses. É amplamente utilizado por comerciantes ação de preço para determinar pontos de reversão no mercado. Nesta sessão, você vai aprender em detalhes como identificar sinais potenciais barra de pinos, e as condições necessárias para configurações de alta probabilidade. Uma barra de pino é um gráfico de barras, que é caracterizada por uma muito longa cauda que mostra rejeição e indica que o mercado irá mover-se na direção oposta. A área entre abertura e fechamento é chamado corpo real. Normalmente todas as barras de pinos têm um corpo muito pequeno real e uma longa sombra. A barra de pinos de alta é conhecida por suas mechas mais baixas. É a única baixa caracterizada por longas mechas superiores. A cor do castiçal não é muito importante. No entanto, velas otimistas com corpo real branca são mais poderosas do que as velas com um corpo negro verdadeiro. Por outro lado, de baixa de barras de pinos com corpos reais negros são mais importantes do que as com corpos reais brancas. Veja como barras de pinos olhar como abaixo. Como identificar bar pin configurações castiçal? Para ser honesto, configurações de ação de preço-qualidade não existem no mercado, porque você vai ver que às vezes você pode encontrar uma grande probabilidade de configuração. Você se sente muito animado sobre isso e você levar o seu comércio com confiança, mas no final, você será frustrado porque o sinal de falha por razões desconhecidas. Isso acontece algumas vezes, porque o mercado não se move devido ao pino formações de barras. O que move o mercado é a lei da oferta e da procura. Deixe-me dar um exemplo. Se você identificar um bar vela pino da qualidade perto de um nível-chave de apoio em um mercado tendência de alta, este é um sinal de compra poderosa para levar. Você não deve ignorá-la, mas se a quantidade de dinheiro que os compradores colocar neste comércio é menor do que a quantidade de dinheiro que os vendedores risco na mesma rota, o mercado não vai em sua direção previsto. Se o sinal de falha, isso não significa que a sua análise está errada, ou barras de pinos não funcionam. É só porque o mercado não validar a sua decisão. Portanto, você aceita a sua perda, e você olha para uma outra oportunidade. Você pode se perguntar, por que deveríamos olhar para configurações de barra de pinos de qualidade, se o mercado não respeitá-los? Como você sabe, a negociação é um jogo de probabilidades, não há certeza. É por isso que você deve avaliar o seu PIN configurações de barras de vários ângulos.
e o fato de que você está olhando para configurações de qualidade significa que você está tentando colocar as probabilidades de sucesso em seu favor, que é o direito mentalidade de comerciantes bem-sucedidos. Para determinar se ou não uma barra de pinos vale negociação, este sinal de preço da ação deve respeitar os seguintes critérios. A barra de pin formada em prazos maiores, como 4 horas ou período de tempo diária, deve ser levado em consideração, porque se você olhar para prazos menores, você pode muito facilmente local de sinais de barras pino. Estas instalações devem ser ignorados, porque menor prazo gerar monte de sinais falsos. Veja a ilustração abaixo. A barra de pin formada em linha com a direção do mercado é mais forte do que aquela que é formada contra a tendência. Se você pode identificar uma tendência clara, que significa que você sabe que está no controle do mercado. A formação deste padrão candlestick com a tendência torna tão eficaz. Ver a tabela abaixo. Como você pode ver no gráfico acima, barras de pinos otimistas que foram formados de acordo com o trabalho tendência de alta, e eles devem ser levados em consideração. Mas os pessimistas que foram formados contra a tendência deve ser ignorado. A anatomia de um bar pin é importante também. Você tem que se certificar de que o candelabro é uma barra de pinos, olhando para a distância entre o corpo real e a cauda. Barras de pinos com caudas mais longas são mais poderosos. A psicologia por trás da formação pin bar vela. Barras de pinos são formados quando os preços são rejeitados. Essa rejeição não indica um sinal de reversão, porque esta configuração ação do preço pode formar em todos os lugares em seu gráfico. As áreas mais importantes para assistir quando da negociação barras de pinos são os maiores níveis fundamentais, tais como suporte e resistência, fornecimento e zonas de demanda, e de médias móveis. A formação deste padrão gráfico de velas nestes níveis dá uma ideia clara sobre o que acontece no mercado. Se a rejeição foi perto de um nível de suporte, por exemplo, esta é uma indicação óbvia de que os touros são mais poderosos, e eles estão dispostos a empurrar o mercado para ir para cima. Ver a tabela abaixo. Se a formação deste castiçal ocorre perto de um nível de resistência, indica que os ursos rejeitar preços, e evitar os touros de quebrar este nível. Então, isso significa que os vendedores estão dispostos a empurrar o mercado para baixo. Ver a tabela abaixo. Se você entender a psicologia por trás desta formação padrão de ação-preço, você será capaz de prever o que é provável que aconteça no futuro, e você vai fazer bons negócios com base em sinais de barra de pinos de alta probabilidade. Negociação do bar pin castiçal com a tendência. Se você é um profissional iniciante, eu recomendo que você ficar com a tendência, porque barras de pinos que ocorrem em tendências dos mercados oferecem boas oportunidades comerciais com alto risco, taxa de recompensa. Quando você dominar negociá-lo com o RAND, você pode então mover-se para o comércio alcance quadra-mercados ou mesmo contra tendências. Esta estratégia é simples, você começar por identificar uma tendência de alta clara ou baixa, e você esperar por uma barra de pinos para ocorrer depois de um recuo para apoiar o nível de resistência. Veja o exemplo abaixo. A figura abaixo mostra como este sinal ação do preço funciona se for negociado com a tendência. Como você pode ver, o preço foi rejeitado a partir da. A figura abaixo mostra como este sinal ação do preço funciona se for negociado com a tendência. Como você pode ver, o preço foi rejeitado a partir da nível de resistência, que indica que os ursos ainda estão no comando da tendência de baixa. A formação da barra de pinos indica o fim do movimento retraçamento, e o início da jogada impulsiva ao nível de resistência em linha com a tendência de baixa. Esta é uma configuração de alta qualidade, porque todos os seguintes critérios são respeitados. 1. A barra de pinos é bem formada, e que está em linha com a direção do mercado. 2. A rejeição ocorreu em um grande nível de chave que representa um ponto quente no nível de resistência, mercado. 3. O risco para recompensar a relação é boa, e vale a pena negociar. Às vezes, mesmo se o mercado está tendendo, não podemos tirar os níveis de suporte e resistência, porque os preços se movem de uma certa maneira que não podemos detectar níveis chaves estáticas. Se você está nesta situação, você pode usar a média de 21 em movimento, que irá funcionar como um suporte dinâmico em um mercado tendência de alta e uma resistência dinâmica em um mercado de tendência de baixa. Veja a ilustração abaixo. Como você pode ver no gráfico acima, o mercado estava tendendo para baixo,
usando as 21 médias móveis nos ajuda a identificar os níveis de resistência dinâmicos e configurações de alta probabilidade de barras pinos. Ver outro quadro a seguir. O gráfico de 4 horas acima ilustra como a média de 21 em movimento poderia nos ajudar a encontrar pontos-chave no mercado. Quando os preços se aproximam da média móvel, a pressão de compra ocorre no mercado, e o preço sobe. O sinal da barra de pin está claro no gráfico, porque a tendência é de alta. A configuração ação do preço tem uma anatomia bullish bem. É a rejeição da média de 21 em movimento é um sinal de confirmação para comprar o mercado. Táticas de negociação. Quando identificamos a tendência de alta ou baixa, e o nível, suporte ou resistência, e nós encontramos um bar pin perto desses níveis em linha com a direção da tendência. O segundo passo é saber como entrar no mercado com base neste padrão candlestick. Segundo a minha experiência, existem diferentes opções de entrada quando se trata de bares negociação pinos. Tudo depende da anatomia vela, as condições de mercado, e sua estratégia de gestão de dinheiro. 1. A opção de entrada agressiva. Este método consiste em inserir no mercado imediatamente após a barra de pinos fecha sem esperar por uma confirmação. Esta estratégia irá ajudá-lo a pegar o movimento desde o início, porque às vezes o preço vai para cima após o encerramento da barra de pinos, e se você não está no mercado, o comércio vai sair sem você. Veja o exemplo abaixo. O gráfico acima mostra como uma entrada agressiva poderia ajudá-lo a executar o seu comércio no momento certo sem ser deixado pelo mercado. E como você vê, tomamos este comércio porque tivemos 3 elementos importantes. A tendência. O mercado estava tendendo para baixo. Neste caso, nós olhamos para a venda de oportunidades. O nível. Neste gráfico tivemos um nível de suporte que se torna resistência. O sinal. Uma barra de pinos clara formou-se depois do retrocesso de volta ao nível de resistência. Quando você tem esses 3 elementos no mercado, basta colocar o seu comércio após o encerramento da barra de pinos, e seu stop loss acima da cauda longa. Sua meta de lucro será o próximo nível de suporte em caso de uma tendência de baixa. Esses 3 elementos são o bastante para você encontrar entradas de alta probabilidade no mercado. A opção de entrada conservadora. Esta estratégia consiste em entrar no mercado depois de 50% do retracement bar gama. Esta estratégia, por vezes, trabalhar e dar-lhe mais de 5, 1 de risco ou taxa de recompensa, e às vezes o mercado vai sair sem você. Veja a ilustração abaixo. A ilustração acima nos dá uma ideia sobre o poder de entradas conservadores. Como você pode ver, este método de entrada nos ajuda a reduzir nossos riscos e aumentar nossas recompensas. O comércio acima tem mais do que 5, 1 risco ou 10 recompensa. Um comercial como esse a cada mês é o bastante para gerar uma renda decente. Ver outro quadro a seguir. Uma das desvantagens desta opção de entrada é que o mercado, por vezes, não refazer a 50% da barra de gama, que vai fazer você se sentir frustrado porque o mercado vai passar para a meta de lucro sem você. Não há opção de entrada certo ou errado, os dois funcionam muito bem, mas com o tempo de tela e experiência, você será capaz de decidir se a negociar de forma agressiva ou conservadora. Barras de pinos de negociação com confluência. Confluence acontece quando muitos indicadores técnicos geram o mesmo sinal. Este conceito de negociação é usado por comerciantes de ação de preço para filtrar os seus pontos de entrada e detectar sinais de alta probabilidade no mercado. Não importa se você é iniciante ou profissional avançada, negociação com confluência é uma obrigação, porque ele vai ajudar você a se concentrar em configurações de qualidade em vez de quantidade, e isso vai aumentar tremendamente o seu desempenho comercial. Confluence significa combinação ou conjunção, é uma situação em que 2 ou mais coisas juntar ou se reúnem. Por exemplo, se nós estamos olhando para um sinal de barra de pinos, precisamos encontrar outros fatores de confluência para confirmar a nossa entrada. Não vamos tomar qualquer barra de pinos que encontramos em nosso gráfico.